Olá, eu sou o Pedro Cisnando e junto com a Paola Oliveira, o Antônio Simões e o professor Roberto Cavalcante, fizemos um estudo sobre a biodiversidade urbana de aves e sua representatividade para a avifauna regional de Brasília. Bem, as cidades e outros ambientes urbanos são marcados pela intensa presença humana, bem como alterações dos ambientes. E isso leva a uma diferença na composição da avifauna de ambientes urbanos para ambientes naturais. E com isso são levantadas algumas questões, como quais são os fatores que levam determinada espécie a ocorrer ou não no ambiente urbano. E para tal, a ciência cidadã é uma ótima ferramenta para a coleta de dados para as análises. O nosso estudo teve como objetivo analisar a composição da avifauna de áreas urbanas e compará-la com a de áreas naturais, para determinar sua representatividade, bem como testar a metodologia de listas de McKinnon, que é uma ferramenta muito útil para a ciência cidadã devido à sua simplicidade, praticidade e uma estrutura analítica bem desenvolvida. Como metodologia, nós usamos as listas de McKinnon. O método das listas de McKinnon são feitos por meio de listas de 10 espécies, então as 10 primeiras espécies encontradas são registradas na lista. A gente não precisa registrar nessa lista a quantidade de indivíduos de cada espécie. Nós realizamos diversos levantamentos em áreas naturais e áreas urbanas. Na foto 3, temos o Centro Olímpico da UNB, uma reserva bem legal que temos. Atrás do Centro Olímpico é uma das áreas que mais visitamos, que consideramos urbana, pela alta interação antrópica. E na foto 4, nós temos a Reserva Ecológica do IBGE, que é um exemplo de áreas naturais íntegras, que é um ambiente preservado e com pouca interferência humana, exceto pelos guardas, pelos vigias e pelos pesquisadores que fazem parte da reserva. Nós identificamos as espécies por meio da vocalização e da observação direta. Então, escutamos e observamos as aves e fomos anotando na lista. Cada lista só pode ter uma repetição da espécie. Não pode aparecer a espécie mais de uma vez em uma lista. Após uma lista de McKinnon, nós paramos e começamos outra, dando uma distância responsável para não ter repetições de amostra. Essas listas foram adicionadas todas no eBird. Na conta do Labil, temos lá uma conta do Labil, onde tem todas as nossas listas, e calculamos os índices de diversidade, estimativa de riqueza de espécies, baseados em rarefação e o índice de similaridade de Jacquard. 101 listas foram realizadas entre maio de 2016 e julho de 2022. Nelas, 165 espécies diferentes foram identificadas. 65 das listas foram realizadas em áreas urbanas e 36 em áreas naturais. Mais espécies independentes foram identificadas em áreas urbanas, mas o esforço amostral nessas áreas foi muito maior. Os dados de rarefação, como o SHA-2, indicam que existe uma maior diversidade de espécies ainda não identificadas em áreas naturais. Os índices de Shannon e Simpson também foram maiores nas áreas naturais, o que indica a composição dessa área ser mais diversa. O índice de Jacquard também foi calculado entre as 51 espécies mais abundantes em cada área e obtivemos 0,49. Apenas o carcará do sul e a pomba asa branca ficaram entre as 10 espécies mais abundantes em ambos os tipos de área. O que podemos concluir com isso? Bem, existe uma diferença de composição e dominância considerável entre os ambientes urbanos e naturais, com os ambientes naturais apresentando comunidades de avifauna mais diversas e com uma dominância por poucas espécies consideravelmente menor. As áreas naturais, então, são importantes por serem mais extensas e apresentarem uma variedade de fitofisionomias maiores que é aproveitada por essas espécies de avifauna. Ainda assim, os ambientes urbanos apresentaram uma diversidade de avifauna considerável também e funcionam como um refúgio para muitas espécies que se adaptam. Inclusive, já identificamos algumas espécies que são migratórias nessas áreas de fragmentos urbanos. Outra coisa que concluímos é que as listas de McKinnon são um método adequado para a análise de biodiversidade de avifauna nesses diferentes trechos e é um bom método para a ciência cidadã, sendo acessível para diferentes níveis de especialização na área de ornitologia e apresentando uma grande facilidade para a análise de dados.